Mas como o encontro vai estar bem próximo, e se deixarmos para fazer uma reunião no primeiro domingo do mês, eu acredito que ficaria muito corrido para algumas coisas que pretendemos fazer. Então, semana que vem, 8h30 da manhã, esteja aqui na igreja. Você que já ministrou no encontro, ou quer ministrar, ou tem o costume de ministrar, já trabalhou no apoio, na intercessão, na cozinha, no Correios, vai ser uma reunião para alinharmos algumas coisas no encontro que vai ser realizado no dia 18, 19 e 20 do mês que vem, amém? Então você que ministra, já trabalhou no encontro, intercessor, apoio, na cozinha, nessas áreas, venha, participe. Está fazendo um café da manhã aqui, estaremos falando sobre as ministrações e já vamos estar iniciando também um projeto de oração e de jejum, tá bom? Então, semana que vem, domingo, 8h30 da manhã, esteja aqui para alinharmos sobre o encontro, amém? Dito isso, tema da ministração, aproveitando esse ensejo que eu acabei de falar de encontro e outras coisas mais, e também pegando o gancho um pouquinho daquilo que eu ministrei no domingo passado, que foi algumas lições sobre Abraão, ali em Gênesis, quando ele vai sacrificar o filho dele, Isaac. Algumas das coisas ali, uma alegoria sobre Jesus, sobre a obra da cruz, nós vemos ali o sacrifício e outras coisas mais que Deus queria com ele, mas em determinados momentos nós vemos ali claramente, naquela prova que Abraão passou, sobre a entrega dele do seu filho em sacrifício ali a Deus, que nós sabemos que Deus não queria aquilo, mas era um teste, mas prefigurava que Deus enviaria um cordeiro, iria providenciar um cordeiro. Tanto é que João, o Batista, não o apóstolo, quando olha para Jesus, fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, eis aí, Deus providenciou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nesse ensejo, caso você não tenha escutado, assistido a ministração da semana passada, entra no nosso canal do YouTube, está lá gravadinho, tá bom? Assiste lá a ministração, que nós falamos aqui algumas lições sobre o sacrifício de Abraão. Mas então, nesse ensejo, engraçado que ontem aqui na Rede de Jogos, até o Messias trouxe uma ministração sobre evangelismo, e ele falou algumas coisinhas até que eu já estava programando para ministrar para a igreja. E eu quero falar hoje sobre a mensagem da cruz, ou um subtítulo seria também mantendo a mensagem da cruz. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, a 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Capítulo 1, nós vamos iniciar a leitura do versículo de número 18. Não sei se você está no grupo da igreja, alguma coisa, já foi compartilhado ali o link. Compartilhe com mais pessoas depois. Se você não está no grupo, mas acessa lá depois do YouTube e compartilhe o link dessa pregação também, para que vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18, nós vamos ler até o versículo de número 25. Tema da mensagem: a mensagem da cruz. Subtítulo: mantendo a mensagem da cruz, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Vamos ler somente até aqui. Senhor Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome, como igreja. Eu oro para que cada um que está presencial aqui hoje, e aqueles que estão nos acompanhando através da live, ou então da ministração que ficará gravada, possam, meu Deus, ter a sua mente aberta, a sua mente renovada pelo poder da palavra, para manter a mensagem viva do Evangelho em seu coração, jamais se esquivando do chamado e da missão como igreja, em levar luz, em sermos luz e testemunharmos que o Senhor Jesus é o Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, a mensagem da cruz. A cruz, no sentido cruz, sabe a cruz? Ela em si não tem valor ou poder algum, mas é comum no país como o nosso Brasil, que a sua grande maioria é de católicos romanos. Muitos confiam na cruz, assim, no sentido, no símbolo, né? A cruz aqui tem poder. E é muito comum nós assistirmos filmes, por exemplo, filmes de vampiro, né? Que a cruz, ele vai lá, pega a cruz, junta uma estaca na outra e põe na cabeça do vampiro, o vampiro começa a queimar, parecendo que a cruz, o símbolo ali dela, tem algum poder. Mas a cruz, se você andar com um colar de cruz, ou tatuar uma cruz, ou colocar uma cruz no bolso, pode ter certeza, ela não tem valor algum, ou não tem poder algum. É apenas um símbolo, é apenas ali um objeto. A mensagem da cruz, na verdade, é Jesus Cristo, que eu estou querendo falar. Porque a cruz em si mesmo, se você pensar, em grosso modo, ela nada mais era que um instrumento romano de execução daqueles que eles consideravam criminosos. Então seria a mesma coisa de uma cadeira elétrica, por exemplo. Amém? Era um instrumento de maldição, era um instrumento para criminosos, para aqueles que desafiavam o Império Romano. Então, na verdade, tem até uma conotação negativa aquilo. O que eu estou falando é a mensagem verdadeira, que é a palavra, a verdade, que é apontando para Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e o reino de Deus. Essa é a mensagem da cruz. E o texto que nós lemos aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, ou pelo menos foi inspirado pelo apóstolo Paulo ali no sentido de ditar para a pessoa escrever, mas é atribuída a sua autoria a ele. E ele escreveu para uma igreja que é deveras problemática, muito complicada. Tanto é que em determinado texto aqui que nós estávamos lendo, o apóstolo Paulo mesmo começa a falar: onde está o sábio? Onde está o erudito? Por que ele fala isso? Porque ali, naquela igreja, a maioria era formada de pessoas humildes, de pessoas simples, mas também estava cheia de pessoas com bases filosóficas, com bases eruditas, com pessoas ali que se achavam mestres. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai bem no cerne da questão. Ele vai ali falando com eles: vocês são muito sábios, muito inteligentes, mas é uma das igrejas mais problemáticas. Tanto é que ele escreve na primeira epístola dele para os coríntios, falando sobre a imoralidade sexual, falando sobre os problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e depois fala sobre a ordem no culto, porque o culto deles estava bagunçado. Fala sobre a ceia, fala sobre as facções, sobre as divisões, sobre as contendas que estariam acontecendo. Tanto é que a mensagem da ceia ali, que ele fala: vocês estão comendo indignamente porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo.
porque vocês estão tendo grupos. Um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro fala que é de Pedro, outro fala que é de Cristo. E aí começa a ter uma brigaiada no meio de vocês. E aí ele fala sobre o ordem no culto, fala sobre essas questões da igreja, vai falar sobre os dons, fala sobre o amor. No capítulo 15 ele vai lá, fala um texto enorme sobre a ressurreição, termina falando sobre a coleta, dá as saudações, as instruções. Só que se não bastasse, pouco tempo depois ele teve que escrever uma segunda epístola. O tanto que aquela igreja tinha problemas, e ele quis logo de início falar o cerne ali da mensagem central que eles tinham que se apegar, que eles estavam se esquecendo, que eles estavam deixando de lado, que era a mensagem da cruz. Eles estavam entrando em contradição em muitas coisas, porque eles estavam se esquecendo da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz não aponta para o homem, ela aponta para Cristo, para Jesus, para a obra que ele fez. Amém? Amém? E Paulo então começou a falar: gente, vocês estão achando que são o quê? Olha, para aqueles que estão perdendo é uma loucura. Agora a igreja de Corinto era composta por judeus e por gregos, é uma igreja ali mista, não era só de gentios e nem só de judeus. Então tinha ali pessoas que estavam tendo uma pendência ali mais para o lado de Pedro, da circuncisão, outro mais para o lado de Apolo, ou para o lado de Paulo, que não estava ali dando muito bola para a circuncisão, e ele trazia todo mundo ali, para o cerne comum, que é a mensagem de Cristo, que é a mensagem do Evangelho. Ele fala: quem está perdendo é uma loucura, mas lembre-se, os judeus ficam procurando um sinal, os gregos ficam procurando sabedoria, e parece que vocês estão ficando igual a eles. Mas para aquele que está sendo salvo, a mensagem de Jesus, o Evangelho, aquilo que eu estou levando para vocês entender, é o poder de Deus. Ele deixa bem claro, não é por palavra apenas, entenda, é o poder de Deus. Só que aí ele fala algo interessante na parte B do versículo 21 que nós lemos. Ele diz aqui o seguinte, versículo 21: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Por quê? Porque o Evangelho é uma loucura para aqueles que não entendem. Mas espera um pouquinho, Jesus morreu na cruz, no meu lugar, e aí, independente das coisas que eu fiz, eu sou perdoado, amém. Mas de repente nós olhamos para o irmão: mas aquele ali fez isso, aquilo, outro. Aí ele se arrepende dos pecados dele e ele é salvo. Mas isso é um absurdo. Mas essa é a mensagem da cruz. É quando nós entendemos que o tempo que nós vivemos é o tempo da graça de Deus, é o tempo do favor de Deus, e aponta para a obra de Cristo e não para as nossas obras, e não para aquilo que nós somos, mas pela fé na obra salvífica, na obra redentora, justificadora do Filho de Deus. E ele começa falando: pela mentalidade humana vocês não vão entender. Vocês têm que entender o propósito de Cristo, mas aprove a Deus salvar o homem mediante a pregação do Evangelho, como ele diz aqui, agradou a Deus, ou aprove a Deus, em algumas traduções, salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Gente, o ser humano vai ser salvo mediante a pregação, sim. Não é um anjo do céu que vai pregar o Evangelho. Não estamos mais no tempo de se levantar um Moisés e começar a abrir um mar vermelho aqui. O nosso aqui é o que? O meia ponte, né? Começar a abrir um meia ponte para a gente crer que Deus está salvando. Tempo agora da revelação é mediante a pregação do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a igreja não tem desempenhado o seu papel. Se nós estamos ainda aqui neste mundo, ainda aqui nessa terra, é porque a missão da igreja não foi completa. E como igreja nós temos que ter o desejo, um coração
falando, eu quero apressar a vinda do Senhor Jesus, eu quero pregar o Evangelho para que o número de salvos ali já se dê por completo, e nós aguardamos o Maranata, ora vem Senhor Jesus. A missão da igreja é jamais esquecer que a salvação é mediante a pregação do Evangelho. A fé no nosso Senhor Jesus vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas aí vamos lá para Romanos: como pois crerão se não há quem pregue? Eu vi o Messias falando ontem e lembrei que eu tinha olhado também esse dado. Saiu um censo falando sobre o crescimento, das religiões. E aí, pelo que eu vi, o evangélico, a religião evangélica, assim dizer, aqueles que se consideram evangélicos, protestantes, entre o ano 2000 até 2010 teve um crescimento assim estrondoso. A fé que mais continua crescendo ainda, não igual no começo dos anos 2000, porque os anos 2000, gente, teve um grande avivamento no Brasil. Talvez vocês não saibam disso, mas continuou. O catolicismo ainda está em grande queda. O espiritismo parece ter um crescimento ali nos umbandis, essas coisas assim. E a outra é os movimentos do sem religião, coisas do tipo. Só que aí eles tinham feito um prognóstico assim, que se tivesse continuado na toada entre 2000 e 2010, até o ano de 2030, ou seja, nós estamos em 2025, daqui 5 anos, o Brasil inteiro teria maioria evangélica, se a gente tivesse continuado na toada ali de 2000 a 2010, pelos índices, pelos percentuais. Mas como está crescendo ainda, mas teve uma leve uma acomodação, vamos assim dizer, esse prognóstico do Brasil ter maioria de pessoas de profissão protestante ou evangélico, crente igual nós aqui, que tem um Salvador somente Jesus Cristo, e cremos aqui na palavra de Deus como a única fonte, cânone, santa, imaculada, ou seja, perfeita, de inspiração, a palavra de Deus, agora só em 2050 ou 2052, ou seja, aquilo que poderia fazer em 5 anos, agora aumentou 25 anos. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Eu te pergunto, o que aconteceu? O que aconteceu foi simplesmente que a igreja deu uma tirada do pé, a igreja se acostumou, e nós estamos vendo, na verdade, um movimento cíclico, um movimento apenas de transferência e não de crescimento. Tem igrejas aí que estão se tornando muito grandes, mas não é com a pregação do Evangelho salvando ali a prostituta, o drogado, o ateu. Está se enchendo, mas é com o crente ali da Assembleia, o crente da Batista, uma pessoa que não quis ali frutificar em algum lugar, teve um problema com alguém lá daquela igreja, ficou insatisfeito, e aí começa a pular de galho em galho. Hoje mesmo, no almoço lá na casa da minha mãe, a gente falou de uma pessoa que a gente conhece, e agora, pelo que eu vejo, já está em outro lugar. E, gente, nos 10 anos que eu tenho acompanhado essa pessoa, cada ano ela está numa igreja diferente. Cada ano, é coisa incrível. É uma coisa incrível. Ou seja, não está produzindo nada. E talvez para onde está indo, o lugar onde está indo, nem o evangelho verdadeiro, ou o evangelho simples, o evangelho como tem que ser pregado, está sendo. Porque às vezes a pessoa está indo procurando um lugar onde vai pregar. Não é aquela igreja, não é para ela levar a mensagem da cruz, não é para ela nascer de novo, mas é o seguinte: dê um grito de júbilo e você vai prosperar. Não prega mudança, não prega salvação, prega simplesmente, você é amado de Deus e é só benção, 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 benção. Muitas igrejas que estão crescendo, infelizmente, é isso. Não prega compromisso com Deus, é simplesmente você amado e tome bênção, tome bênção, tome bênção, tome bênção. Você é abençoado, só isso, muita bênção. E aí nós estamos vendo que a igreja tirou o pé do acelerador, e isso, infelizmente, não é algo para nós nos gloriarmos, mas é para refletirmos e voltarmos
como o apóstolo Paulo chamou a atenção aqui da igreja de Corinto para a mensagem da cruz. Eu acredito que se a gente for pegar entre as igrejas que estavam em Filipe, a igreja de Tessalonicenses, a igreja ali de Colossenses, do tempo atual que nós vivemos, eu acho que a gente tem mais similaridade com a igreja de Corinto, falando dos tempos atuais, a igreja brasileira, igreja de 2025, com a igreja do Corinto, que as outras igrejas. Amém? Porque a gente tem vários problemas, como tinha a igreja de Corinto. A igreja de Corinto queria receber muito, mas não queria dar. A igreja de Corinto tinha problemas de imoralidade sexual. A igreja de Corinto tinha problemas de facção, de disse que me disse, de contendas, de dissensões, de fazer confusão com os dons, de alguém querer um cargo maior do que o outro, de pessoas achando que eram muito sábias, tinham muito estudo, mas estava faltando ali o poder de Deus na vida delas. Gente, atualmente muitas pessoas estão tendo acesso a livros que falam sobre Deus. Há muitas questões, tem pessoas aí que podem se tornar teólogos, autodidatas. A informação está para todo mundo, mas cadê o poder de Deus? Cadê a intimidade com Deus? Tem pessoas que você pergunta, ele descreve a Bíblia assim com profundidade. Esses dias eu estava vendo aquele filósofo, o historiador, o Leandro Carnal, não sei se você ouviu falar dele, um carecão lá, um brancão. Ele fez curso de teologia, mas ele é ateu. E ele fala não somente de cor e salteado, muitas passagens do texto bíblico, mas ele conhece também da antropologia bíblica, da cultura, do sentido histórico ali, com muito mais profundidade do que muitos pastores aí de qualquer igreja. Porque a igrejinha que abriu tem pouco tempo. Tem um rapaz, ele tem um canal onde fala somente da historicidade das coisas bíblicas, daquilo que é somente na questão da fé, mas também na questão da historicidade. Um cara profundo, muito conhecedor do hebraico e do grego, mas não acredita em Deus. Ou seja, a letra não quer dizer que traz convencimento, mas é o poder de Deus, é a fé no sacrifício do Filho de Deus. Porque para muitos, ele conhece a história, ele tem conhecimento daquilo que Jesus fez, só está faltando um detalhe: crer, ele entender, ele ter o discernimento daquilo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, nós estamos pregando Jesus ao ser humano. É impossível, através daquilo, das obras que ele tenta fazer, agradar a Deus. Por isso foi necessário enviar o Cordeiro de Deus que salva o mundo, profetizado desde lá, de Adão, quando ele tentou ali, na sua luta ali, cobrir a sua nudez com as folhas. Mas aí veio Deus, fez um sacrifício e cobriu tanto ele como a sua esposa com as peles de algum animal. Abel, seu filho, teve a revelação deste sacrifício. Por isso, quando foi oferecer sacrifício a Deus, ao contrário de Caim, que ofereceu o fruto da terra, seguindo os passos de Adão, tentando se auto-justificar para Deus, Abel teve a revelação: opa, Deus, quando foi cobrir eles, não aceitou as folhas que eles tentaram se cobrir, mas fez um sacrifício. Então eu vou oferecer um sacrifício como Deus fez. Eu entendi. Por isso Abel é tido como um herói da fé. Por isso Abel é até citado por Jesus como um profeta, porque ele teve a condição espiritual, o discernimento que haveria um derramamento de sangue para a redenção da humanidade. Está me entendendo? Isso faz um sentido. Tem pessoas que já ouviu, mas tem um momento que a palavra, a semente, vai crescer, vai germinar nos nossos corações. Eu acredito, como o apóstolo Paulo falou aqui, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, é liberdade, é você compreender que a mensagem da cruz não é sabedoria humana, mesmo simples, ela caindo na boa terra, ela vai crescer. E é por isso aqui, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios mesmo, mas no capítulo 2, no versículo 4,
Ele diz assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que vocês tenham fé, não tenham se baseando na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Ou seja, essa é a mensagem do Evangelho, que nós não estamos baseando ali na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é a minha eloquência, ou tanto que eu sei que vai convencer o outro, mas é quando nós estamos tendo ali aquela intimidade e falamos do Deus que nós servimos, e o poder de Deus é que vai operar. Queridos, eu falei aqui que nos anos 2000, logo no comecinho, teve um grande avivamento. E quando tem um grande avivamento, o Evangelho é pregado de uma maneira tão simples, mas as conversões são em massas. Hoje em dia, as igrejas que mais têm investido em seminários e tem até faculdades teológicas, eles se alimentam tanto de letras, mas não tem crescimento, são frios. Está cheio de pessoas com as cabecinhas brancas. Os jovens não querem frequentar esses lugares. Por quê? Está faltando o poder de Deus. Aí de repente você chega lá na África, tem um pregador simples lá, mas está aquela geração ali sedenta por Deus, aquele pessoal que coloca a sua vida em oração, em intimidade. Para eles tudo é perda, eles não têm nada mesmo, então a segurança deles está em Jesus, e eles dedicam a sua vida em Jesus. E nós vemos ali igrejas e lotada com gente, e aí quando começa o louvor, o pessoal dança, canta, e pula e grita, e aquele momento de adoração, de entrega ao Senhor, cheio de jovem, cheio de mulher, cheio de homem, de pessoas com sede e fome por Deus. O que é isso? É o poder de Deus agindo. E a mensagem da cruz é essa, é o poder de Deus agindo, não é minha força, não sou eu que faço, mas é Ele. Amém? E a igreja jamais pode se esquecer dessa mensagem, mas tem se esquecido. E é interessante que até os discípulos de Jesus tinham problema para se lembrar das mensagens, e outros casos não tinham entendimento. Antes de Jesus morrer, por diversas vezes ele falou: importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, ali ele vai ser traído, ali ele vai ser preso, ali ele vai ser levado a tribunal, vai ser condenado tanto pelos judeus como pelos gentios. Ele será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quantas vezes Jesus falou isso? Quando aconteceu, sabe o que ocorreu? Eles se esqueceram. Em Lucas capítulo número 24, versículo 1 a 8, diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Lucas 24, versículo agora 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto ao chão, eles disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Isso aqui foi depois de Jesus ter morrido na cruz, primeiro dia da semana, no domingo. Elas foram lá para ver o corpo de Jesus, e elas veem a pedra tirada, removida, e elas se encontram com esses dois seres aqui, e eles falam para ela: porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E aí ele diz aqui: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8: e lembraram-se das suas palavras. Olha um outro texto aqui, o 24, mesmo capítulo, Lucas 24, versículo 44. E lhes disse: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés,
nos profetas, nos salmos, e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Uma aqui foi com as mulheres que foram lá ver o corpo de Jesus. O outro aqui foi depois das mulheres, já com os discípulos, no caminho de Emaús. Quando ele falou, vocês não estão lembrando as palavras? E a Bíblia diz, então abriu-lhes o entendimento das Escrituras. Ou seja, muitos, como sendo igreja, ou se esquecem, ou não entendem as Escrituras. Com relação à sua missão, com relação à mensagem do Evangelho, com relação à mensagem da cruz. E gente, se isso aconteceu nesta época, está acontecendo com hoje, vira e mexe. Eu vejo alguns irmãos, às vezes a gente vai conversar, vai trocar ideia, ou até mesmo quando dá oportunidade para pregar, seja no encontro, aqui na igreja, ou numa roda de conversa, ou algum testemunho, ou alguma coisa assim, a gente ali trocando ideia, vem de repente ele falar, ou ela vem me falar alguma coisa, alguma questão bíblica, e quando eu escuto aquilo eu fico pensando, meu Deus, eu já preguei sobre isso na igreja, eu já ensinei sobre isso aqui, não tem nada a ver. Ou ele não entendeu, ou ela se esqueceu. É questões básicas às vezes sobre o batismo, sobre o Evangelho, sobre o texto bíblico, sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, sobre o inferno, sobre o diabo, coisas básicas que a gente já falou, e a pessoa às vezes está ali viajando. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que essa pessoa tirou isso? Você não se lembra aquele dia que eu preguei? Ou então você já viu como a gente pregou? E a pessoa às vezes está parada, está fixada a mente dele lá atrás. Às vezes tem pessoas que vai falar, pois quando Jesus nasceu, foi lá os 3 reis magos. Falta falar o nome, Gaspar, fala mais. Eu falo, meu Deus, já pregou na Bíblia. A Bíblia não diz que tem 3 reis magos. Onde é que está isso? Porque como está escrito na Bíblia, que não cai nenhuma folha de uma árvore. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala que os teus cabelos estão contados, fala nada de... E está na Bíblia escrito, faça da tua parte que eu te ajudarei. E quando Paulo caiu do cavalo ali, não está escrito, nem faça da tua parte eu te ajudarei, e nem diz que Paulo caiu do cavalo. Tem coisas que eu vou entender, não é? Se até com Jesus ele falando claramente que ia morrer, que ia depois ser ressuscitado, e quando isso acontece, ninguém se lembra, tem um bloqueio ali espiritual muitas das vezes. E é por isso que nós temos que orar, para que as pessoas possam ter a sua mente renovada, possa ter a sua mente ali restaurada, para que memorize a palavra de Deus, não só aqui no culto ou escutando, mas que aquilo fique remoendo ou ruminando no seu coração, no seu ser, pelo menos durante a semana. Quantas pessoas que se eu perguntar aqui, o que eu preguei semana passada, o pessoal vai falar, não lembro. Eu acho interessante quando às vezes eu estou sentado aí, alguém vem pregar e ele fala assim, uma vez o pastor Samuel pregou há 10 anos atrás uma coisa, e ele falou, oh, meu Deus do céu, pelo menos uma semente ficou no coração de alguém. Mas é difícil quando a gente fala, o que eu li semana passada? Qual foi o texto? Qual foi a mensagem? Não sei. Falhou. Mas com certeza a mensagem ficou plantada no coração daquele que estava necessitado, com muita sede. É verdade, não é? E a minha oração é que a palavra de Deus vai surtindo, e que nós possamos crescer em Deus, mas compreender também que nós temos um inimigo, e ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, e a influência dele é para enganar, impedindo de receber a mensagem da cruz, como está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, não precisa de abrir não, mas você tem que compreender que temos um inimigo, que é Satanás, que é o diabo, que ele tem feito de tudo para impedir que a luz, o Evangelho, na sua pureza, como é o texto bíblico aqui nos ensinado pelos apóstolos, chegue no coração das pessoas e surta o efeito. Ele tenta fazer
é frear também o crescimento ali do povo de Deus, para ficar acomodado e não levar e se esquecer da sua missão, que é ser luz aqui, ser o sal desta terra. Amém? Glória a Deus. A verdade do Evangelho é que Cristo Jesus é o Filho de Deus, enviado para nos salvar, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida, e nele todo que crê não sofrerá o dano da segunda morte, mas terá a vida eterna. E como ressuscitaremos na sua vinda como ressuscitaremos quando ele voltar para buscar o seu povo. Primeira coisa, eu estou repetindo isso muitas vezes para que você saiba aqui qual é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é que ela foi feita de madeira. A mensagem da cruz é que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Ele para nos salvar, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Amém? E todo aquele que nele crê não sofrerá o dano da segunda morte. Todos nós iremos morrer. Essa é a primeira morte, a morte do corpo, mas seu espírito vai para Deus. Mas lembrando que quando ele voltar, a Bíblia diz, no livro aqui de 1 Coríntios capítulo 15, eu não quero ler, que nós ressuscitaremos. Em Tessalonicenses fala que quem está dormindo ressuscitará primeiro, antes mesmo do arrebatamento, ou seja, nós seremos ressuscitados e com ele viveremos por toda a eternidade. Só que aí, se você for lá para o livro de Apocalipse, só no finalzinho, nós veremos que terá o trono branco, terá ali os julgamentos. Mas nós que estamos em Cristo Jesus não passaremos por esse julgamento, porque aquele que está em Cristo não há condenação. Nós seremos julgados ali pelo tribunal de Cristo, mas questão das obras, de galardão, mas não de condenação, porque aquele que está em Cristo não há condenação. Nós vamos chegar diante do trono sem medo, porque nós temos a certeza que o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Só que tem o dano da segunda morte, que é quando o inferno, Satanás, falso profeta, a besta, todos eles serão lançados no lago de fogo. Esse aí é o terrível. Esse aí está para aqueles que não creram em Jesus, mas para aquele que está em Jesus é a vida eterna, e isso ele conquistou. Essa é a mensagem da cruz, que a verdadeira morte, que a segunda morte, essa é a primeira, isso aqui é uma semente, mas a segunda morte, essa nós estamos livres. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Queridos, se daqui a pouco você glorificar de pé, ai meu Deus do céu, Jesus foi tremendo, foi maravilhoso para mim. Se a gente tivesse num tempo de avivamento, uma igreja aqui rolando, pulando, glória a Deus, estou livre da segunda morte, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, o meu nome está escrito no livro da vida. Certa vez os discípulos chegaram de uma grande evangelização, no qual tinha curado, através do nome de Jesus, demônios tinham sido expulsos, e eles chegaram com um relatório para Jesus, e Jesus falou o que para eles? Se alegrem primeiro, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o maior motivo da nossa alegria. Um cego enxergou, um paralítico andou, aleluia, glória a Deus. Mas o maior milagre, a maior obra que pode acontecer na nossa vida é o nosso nome estar escrito, gravado nas mãos de Jesus. Porque adianta você ser curado dessa cegueira, mas depois você se apostatar da fé, adiantou nada. O principal é o nosso nome está escrito no livro da vida, é termos a certeza da salvação, é você entender que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. É por isso então que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade ela nos liberta de todo engano, e a verdade do Evangelho é Cristo Jesus. Entretanto, como já exposto, vamos assim dizer, muitos têm sido enganados com falsos evangelhos que têm ali nos afastado da mensagem da cruz, ou por não entender, ou por não se lembrar,
começam a dar então ouvidos a doutrinas heréticas, a coisas erradas, não se ancorando mais no sacrifício de Jesus, mas começando a misturar a mensagem da cruz com outras coisas. Eu falei para você, a mensagem, o tema, é a mensagem da cruz, mas o subtítulo, além da mensagem da cruz, é mantendo a mensagem da cruz. Porque muitas das vezes o inimigo não consegue nos afastar, mas ele então quer misturar, ele quer bagunçar, ele quer entrar ali, para fazer um ecumenismo ali no meio da palavra de Deus. Vai ter meias verdades, e nós temos que ficar atentos a isso. O inimigo tenta nos tirar da simplicidade do Evangelho como ele é, tenta colocar coisas ali, tenta colocar terra no meio do fermento. Em 1 Timóteo, se você quiser abrir comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, vamos ler até o versículo 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Queridos, só pode apostatar aquele que já teve fé. Está me entendendo? Quem apostatou é porque nunca teve fé. Não, apostatar é alguém que estava ali e saiu, significa que alguém que se afastou, um dia teve. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha só, a Bíblia está falando que nos últimos dias tem pessoas que vão começar a deixar a mensagem da cruz, e vão começar a seguir homens que falam mentira, que têm a mente cauterizada, começa a entrar em engano. E aí ele dá duas dicas, ele fala, vão começar a proibir o casamento, e vão começar a fazer restrição de alimentos. Onde está na Bíblia que o homem não pode casar? Hein? Ou que os alimentos aqui a gente está proibindo, com exceção do sangue, comida com sangue. Não tem isso na Bíblia. Mas tem uma linha dita cristã que os seus sacerdotes não podem casar. Quem está me entendendo o que eu estou falando? O catolicismo proíbe o sacerdote deles de casar. Na Semana Santa, lá, ou parece uma coisa do tipo assim, tem que comer peixe, não pode comer carne vermelha. Eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? Mas a Bíblia está falando, o pessoal vai começar a introduzir doutrinas, coisas heréticas, que a Bíblia não está falando para seguir. Aí chega alguém e fala, não, mas isso aqui foi escrito há muito tempo, fulano de tal tem autoridade. Queridos, a autoridade, a igreja, ela está fundada em Cristo e na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Passou disso, que falou, que contrariou, ou que está falando, inventando coisa, nós não devemos seguir, porque estamos saindo da simplicidade do Evangelho. Tem outro texto aqui interessante, Gálatas capítulo 1, abre comigo, Gálatas 1, versículo de número 6 ao 9. Eu acho que até falei tempo atrás sobre esse texto aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que ele está querendo dizer? Vocês estão deixando a mensagem da cruz, vocês estão deixando a simplicidade ali do sacrifício de Cristo, que na realidade não é o evangelho. Ocorre que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Quem estava pregando o evangelho aqui? Paulo. Quem estava pregando o evangelho? Barnabé. Quem estava pregando o evangelho? Pedro, João, Lucas, Mateus. E ele está falando aqui o seguinte:
ainda que nós de repente comece a alterar isso que nós já falamos para vocês, ou um anjo desça do céu e comece a falar um evangelho diferente daquilo que vocês estão recebendo, amaldiçoe, não receba. E queridos, o que tem de fé aí que se diz cristã, baseado em revelação de anjo? Um anjo foi lá e falou que aquela mulher lá é o espírito da profecia, ou veio um anjo do céu e mandou escrever em tábuas de ouro, como a igreja lá dos santos dos últimos dias, que são os ditos mormons, é o outro evangelho de Jesus, e eles seguem. Ou então começa a misturar. Você vai conversar com uma pessoa da fé espírita, por exemplo, que acredita em reencarnação, eles falam de Jesus, mas você fala, mas gente, mas o seu tipo de fé aí entra em contradição com a palavra de Deus, porque pela palavra de Deus nós jamais vamos conseguir evoluir, nós jamais vamos conseguir a perfeição, por isso Jesus veio. Então, quando vocês falam a respeito da reencarnação, vocês estão contradizendo a Bíblia. Não tem como seguir, não tem como servir a dois senhores. Ou então começa as pessoas falando, não, o negócio é o seguinte, tudo é pecado, o negócio é o seguinte, se você mulher fazer a pontinha do seu cabelo, você vai para o inferno, o homem usou uma bermuda, vai para o inferno. Quem já viu esse tipo de igreja também? Tudo é pecado. Uma vez eu vi uma rádio, tinha um pregador lá, e uma mulher ficou endemoniada porque ela passou batom, colocou brinco, uma coisa assim. Demônio. E aí está lá, desgraçado, porque eu coloquei o brinco aqui. Aí tem aquele monte de gente oprimida na igreja. Um monte de gente ali com aqueles cabeção, ai meu Deus, e agora? Queridos, quando nós conhecemos a cruz de Cristo, o Espírito Santo nos dá liberdade. Amém. Nos dá liberdade. E nós não podemos crer em qualquer um. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso referencial, para jamais esquecermos a mensagem da cruz. Aleluia. Por fim aqui, para concluir, o nosso filtro é Cristo. A mensagem da cruz nunca deve ser esquecida, e com ele devemos estar crucificados. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Assim então, como igreja, nós devemos cumprir o nosso chamado, nunca se afastando da missão que Jesus nos deu após vencer a morte. Nós temos um encontro chegando, temos ou não temos? Começa a pregar o evangelho, começa a dar o testemunho para as pessoas verem o que Cristo Jesus fez na sua vida. Comece a orar pelos seus parentes. Tem quanto tempo você não ora pelos seus parentes? Deus, eu oro pelo meu pai, eu oro pela minha mãe, ainda que eles se dizem cristãos, mas eles não estão vivendo na mensagem da cruz como é. Eles não estão tendo a confiança em Cristo Jesus somente. A Bíblia diz que só através de Jesus há salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se alguém diz que é cristão, mas fala, não, mas tem Jesus, mas nada sem a mãe dele, cai tudo por terra. É um engano. A Bíblia é bem clara: só Jesus, a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele todo poder. Somente Ele é capaz de salvar. Só Ele morreu na cruz, e Ele morreu tanto por Maria, como Pedro, por José, como Paulo, e somente Ele escuta as nossas orações. Quando você orar, eu vou orar ali. O padroeiro ali que morreu, menino de 16 anos ali, fez muita coisa ali na internet, querido menino, já era. Só Jesus ressuscitou, e só Ele é capaz de ouvir a nossa oração. Amém? Porque se você ora para alguém que já morreu, querido, a gente é espírita. Eu não oro por Paulo, eu não sou espírita, eu oro por aquele que vive, quem vive é Jesus. O espírito de Paulo está com Deus, vivendo, mas ele vai ressuscitar. E eu vou conversar com ele assim, face a face, é quando Jesus voltar.
e arrebatar o seu povo. Essa igreja, nem o Espírito dele está lá. Quem pode nos escutar é Jesus, que intercede por nós. Os cravos dele é o que nos justifica. O seu perdão, o seu sangue nos comprou e nos redimiu. E por fim, ele nos deu um chamado para levarmos a mensagem da cruz para todos. Para todos. Eu quero deixar aqui apenas 3 textos bem rapidinho. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 17 até o 20. O que diz? Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? O que nós estamos aqui ensinando a obedecer é a mensagem da cruz, é o Evangelho, a obra salvífica, a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, diz: e lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Amém. Queridos, nós estamos aqui seguindo os passos dos discípulos. Atos dos Apóstolos não terminou, continua conosco. Nós continuamos a pregar o Evangelho e tem sinais nos acompanhando. Nós vemos testemunhos de cura, nós vemos testemunhos de libertação, nós vemos testemunhos de transformação, e nós vemos que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último texto aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 48. E disse-lhes: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amém. Isso aqui, queridos, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é nós pegarmos ali o Antigo Testamento, que apontava para Cristo, e o Novo Testamento é: Jesus está aqui, Ele veio e Ele retornará. E nós devemos então pregar essa palavra. Qual é? Que Cristo Jesus, Ele sofreu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora no seu nome nós pregamos, porque aprove Deus salvar a humanidade através do poder da palavra de Deus, através da pregação, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que a nossa justiça é falha. Por mais que você tenta ser bom, você não consegue chegar à perfeição, e é por isso que nós precisamos de um Salvador, e o Salvador, o único Salvador, é Jesus Cristo de Nazaré. E como igreja, eu e você, nós que recebemos o Senhor, reconhecemos a sua obra e cremos que Ele é o nosso Salvador, nós somos testemunhas que Jesus Cristo salva ainda. Essa é a nossa missão. Eu, você, somos testemunhas que nós somos salvos através do sangue. E as pessoas que nos cercam, nós devemos falar: Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo ainda liberta, Ele cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor, então.
Vamos nos colocar de pé. Pode se colocar de pé.